Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Batista e sejam bem-vindos de volta ao canal. E nós vamos oferecer a vocês uma série de vídeos sobre inteligência artificial. E nesse nosso primeiro, vamos falar sobre os fundamentos e história da inteligência artificial. Então, essa aqui é uma temática que está super em alta, porém, muitas pessoas ainda não sabem como que isso surgiu, como que a história caminhou até chegarmos ao que nós temos hoje, que é a inteligência artificial generativa e diversas aplicações sendo desenvolvidas para facilitar o nosso dia a dia, porém, ela sempre abre aí questões éticas e sobre o uso, por vezes, inadequado das pessoas. Então, vamos conhecer um pouco sobre a história dessa tecnologia que vem revolucionando os nossos dias atuais. Então, para iniciar aqui nossa discussão, nós temos aqui uma reflexão do Kai-Fu Lee, que ele diz o seguinte, que poucos anos atrás, a inteligência artificial era algo ou um assunto ainda muito voltado para quem era da tecnologia. E as pessoas comuns, no seu dia a dia, elas não tinham muito conhecimento sobre esse recurso, achavam que isso estava ainda muito distante das suas vidas. Então, poucos anos atrás, a inteligência artificial era um campo que existia principalmente em laboratórios de pesquisa acadêmica e filmes de ficção científica. Uma pessoa comum, ela podia até ter uma ideia do que fosse inteligência artificial, mas que ela achava que tinha a ver com alguma coisa como construir robôs, ou máquinas que pudessem pensar como humanos, mas quase não havia conexão entre a nossa vida cotidiana, ou seja, esses recursos eles não faziam muito parte do nosso dia a dia, da nossa utilização diária, como hoje em dia já faz. E aí eu deixo como recomendação o livro dele, que é um espetáculo. Acho que vale a pena a gente ler e refletir um pouco sobre essas inovações que estão impactando diretamente a nossa vida. E aí, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos entender o que é inteligência artificial, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, principais marcos da inteligência artificial, vamos falar sobre IA fraca e IA forte, o que é isso, vamos ver um pouco sobre um panorama atual e as tendências, e, por fim, conhecer algumas ferramentas de inteligência artificial generativa. O que significa isso e como que nós podemos nos beneficiar desses recursos. Então, primeiramente, vamos entender o que é inteligência artificial, né? Eu poderia dizer aí que é um campo da ciência, né, capaz de pensar, né, e criar máquinas que são capazes de se comportar como humanos, ou seja, elas permitem aí com que os sistemas possam realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. E exemplos, né, dessas tarefas, nós temos aqui o reconhecimento de voz, né, que é uma tecnologia desenvolvida para processar o que uma pessoa diz e transformar em conteúdo de texto. Nós temos também a visão computacional, né, que permite com que os computadores e sistemas eles possam interpretar e analisar dados visuais e que eles também extraiam informações significativas de imagens digitais, vídeos e outras, né, entradas virtuais. Permite aí com que eles também tomem decisões, ou seja, se refere a qualquer software que usa algoritmos por inteligência artificial para realizar tarefas de aprendizado, análise e compreensão de dados agregados, bem como solução de problemas. E, por fim, a tradução automática, que é o processo de converter automaticamente um texto ou fala de uma língua para outra, utilizando sistemas computacionais sem a intervenção humana direta na tradução. Então, tentando aqui fazer uma interpretação, o reconhecimento de voz, por exemplo. Então, são sistemas capazes de permitir com que a gente converse com eles, ou seja, eu posso, por meio de um aplicativo ou de um software, fazer algumas solicitações e ele me obedeça. A visão computacional permite aí, por exemplo, com que eu faça um reconhecimento facial ou ainda que eu me conecte com câmeras e possa, assim, fazer reconhecimento, né, das pessoas que, porventura, transitam e saber exatamente quantas pessoas entraram e quais são essas pessoas, ou ainda tomada de decisão com base em vários dados, ele é capaz de dizer para você com precisão
sobre uma coisa ou outra, ou fazer uma análise de todos aqueles dados e te dar uma resposta. E a tradução automática nada mais é do que permitir com que pessoas que falam ou escrevem idiomas diferentes possam se comunicar numa linguagem única, ou seja, ele transforma todas as línguas para a sua língua natural, materna, e assim permite com que você tenha maior facilidade de comunicação. E você interage com a inteligência artificial e, às vezes, nem se dá conta. Então, desde o momento em que você acorda, você pega o seu celular, você faz um reconhecimento facial, você já está interagindo com a inteligência artificial. Então, não é algo distante de você, não é algo do cinema, não é algo que ainda não faz parte do seu cotidiano. Muito pelo contrário, já está no seu dia a dia. Então, dentro dos mais diversos aplicativos, você já consegue enxergar essa IA. Por vezes você está conversando com alguém e o celular ele está captando a tua conversa e transformando isso em publicidade nas redes sociais, e você diz, nossa, que coincidência. Bom, não existem coincidências, você está interagindo com essa tecnologia. Então, eles são capazes aí de cruzar dados e números, né, com diversos lugares, com informações que podem te trazer algum benefício, ou às vezes é simplesmente para, né, oferecer publicidade. Então, as nossas informações elas têm ganhado cada vez mais relevância para os sistemas, e com essas informações eles conseguem fazer grandes coisas. E aí nós podemos fazer um comparativo entre a inteligência humana e a inteligência de máquina. Então, vamos compreender melhor essa transição. Então, a IA, ela tenta aí simular certos aspectos da inteligência humana, mas não a replica totalmente, ou seja, ela imita comportamentos inteligentes, mas sem consciência ou intenção, ou ainda subjetividade. Então, vamos traduzir aqui em miúdos. O raciocínio lógico, por exemplo, em humanos, ele usa uma lógica formal, mas também intuição, valores e contexto. Já a inteligência artificial executa tarefas lógicas com grande precisão, como, por exemplo, resolver problemas matemáticos, tomar decisões baseadas em dados. Um exemplo disso, nós temos um algoritmo de decisão, o xadrez, os diagnósticos médicos. Então, compreendendo melhor, a inteligência artificial, ela não é capaz de ter a sensibilidade humana, porém, ela consegue, né, trabalhar com um volume de dados muito maior e uma rapidez ainda maior do que o ser humano. Já, por exemplo, na questão do aprendizado, com experiências, os humanos eles aprendem com erros, emoções, situações complexas, situações às vezes também sociais, isso tudo vai sendo levado em consideração. Já a inteligência artificial, ele usa dados anteriormente colocados a ele para melhorar o seu desempenho, é o que nós chamamos de machine learning ou aprendizado de máquina. Um exemplo disso seriam sistemas que recomendam filmes com base naquilo que você já assistiu, ou seja, os gêneros que você gosta, ele vai detectando e assim recomendando filmes para que você assista e goste também. Um outro ponto seria a criatividade. O ser humano ele cria com base em emoções, cultura, abstrações, subjetividades. Já a inteligência artificial, ela pode gerar conteúdos criativos, como músicas, textos, mas a criação ela é baseada em padrões existentes, sem intenção, sem estética, sem emoção, sem originalidade, sem aquela coisa autêntica que o ser humano é capaz. E aí ele dá aqui alguns exemplos de softwares que fazem isso, como o Daily, o Midjourney e a IA que compõe música, né? Então, várias outras inteligências generativas também fazem isso. E também quando você está assistindo, né, ao Netflix, Spotify, ele também faz esse aprendizado de máquina, ou seja, com base nas tuas preferências, nos gêneros que você mais gosta, ele vai ali recomendando também filmes ou músicas do seu interesse. Então, compreendendo num sentido mais amplo, a inteligência artificial se refere a sistemas de computadores que realizam tarefas que usualmente requerem conhecimento humano. E assistentes de voz como a Siri, da Apple, ou recomendações de compras da Amazon são exemplos, né, bem práticos do nosso cotidiano, em que a inteligência artificial, de fato, já faz parte dessa nossa realidade. Portanto, vivemos, gente, numa era, né, da inteligência artificial, e ela está, de fato, transformando profundamente todos os aspectos da nossa vida e
virou uma commodity, ou seja, está inserida aí em vários recursos e as pessoas elas terminam agregando mais valor econômico pelo fato da ferramenta ter a inteligência artificial ali inserida. Então essa revolução, ela é promissora, ela veio para ficar, ela não é algo temporário, tá? E nós temos aí um grande conflito entre pessoas resistentes e pessoas que são defensoras da inteligência artificial. Então há um debate aí bastante acirrado em relação a esses dois pontos. Então, à medida que a gente avança em direção a um cenário cada vez mais tecnológico, é essencial que a gente compreenda, né, para onde que isso tudo vai caminhar, qual o potencial dessas ferramentas, como que nós podemos utilizar para o nosso cotidiano, para benefício próprio e benefício dos demais, tá? E que proibir essa ferramenta não é o melhor caminho. Nós precisamos, de fato, da cultura digital, educar nossos jovens, nossos adultos, para saber como utilizar o recurso da melhor forma possível, impactando positivamente na vida das pessoas. E proibir, dizer que isso é algo passageiro, que de fato isso veio para destruir a humanidade, isso não é o caminho. Afinal de contas, a internet também tem tantas potencialidades e nem por isso ela está aí destruindo a humanidade. Ela veio para nos beneficiar. Nós é que precisamos nos educar para saber como utilizar isso da melhor forma possível. E aí nós temos diversas possibilidades de aplicações. Vamos ver aqui quais possibilidades que nós temos. Então, nós podemos utilizar aí para fazer simulações, nós podemos utilizar na área da robótica, nós podemos utilizar IA na internet das coisas, nós podemos utilizar para análise de imagens, para análise de gráficos, para produção e melhoramento de áudios, para permitir visualização, para permitir personalização, para termos um assistente pessoal, para que se comunique com a nossa linguagem natural, ou seja, são muitas aplicações que a inteligência artificial ela beneficia a nossa vida como um todo. E agora vamos avançar para entender basicamente como que a inteligência artificial ela caminhou ao longo do tempo. Então, né, os primeiros passos aí da inteligência artificial, aí pela década de 50, 60, 70, nós tivemos um avanço significativo que foi aí o impulso dado por Alan Turing quando fez a sua experiência. Vamos conhecer um pouquinho sobre a experiência do Alan. Então, ele era um matemático britânico e ele propôs um experimento para determinar se uma máquina pode pensar. E se um avaliador humano não conseguir distinguir entre a resposta de um humano e de uma máquina, então a máquina seria capaz de pensar. Então, traduzindo, ele queria saber se o humano conseguiria distinguir se as respostas eram produzidas por máquina ou por humanos. E se o humano fosse convencido de que aquela resposta foi produzida por um humano, então significa o quê? Que a máquina conseguiu convencer o ser humano. Então, nós temos aí uma importância grande nesse aspecto. Isso foi um marco, né, filosófico e técnico muito importante e podemos dizer que foi um dos primeiros passos aí para, né, pensarmos a inteligência artificial como ela é hoje. E aí, dando seguimento, né, nessa evolução, aí em 1956, nós tivemos algo importante, a definição, né, da área específica da inteligência artificial. E essa especificação, ela ocorreu justamente numa conferência intitulada Conferência de Dartmouth, numa universidade em Hanover, nos Estados Unidos, e foi a primeira vez que os termos inteligência e artificial eles foram cunhados, ditos juntos. Né? Até então, se diziam que as máquinas eram capazes de pensar, se dizia que as máquinas conseguiam simular a inteligência humana, mas nunca, né, tinham utilizado os dois termos juntos. E foi apenas nessa conferência que, de fato, os termos foram, né, juntados e, oficialmente, o campo da inteligência artificial surgiu como uma ciência. E ela, então, né, na época, foi pensada aí para que se pudessem estudar aspectos como as redes neurais, a teoria da computabilidade, a criatividade,
o processamento e reconhecimento da linguagem natural seriam aí áreas específicas da inteligência artificial a serem estudadas. E foi uma conferência em que o John McCarthy, o Marvin Minsky, o Nathaniel Rochester e o Claude Shannon, ele convidou várias pessoas, no entanto, somente 10 pessoas participaram dessa conferência e eles foram aí os responsáveis pelo pontapé inicial de cunhar o termo e utilizar como nós pensamos hoje. E aí nós tivemos também, em 1966, o primeiro chatbot. Então, esse chatbot ele foi criado aí por Joseph Weizenbaum, um cientista da computação do MIT, Massachusetts Institute of Technology, e ele propôs demonstrar que interações humanas elas poderiam ser simuladas por um programa simples. Então, o primeiro chatbot se chamou Elisa, e ele usava palavras-chave e regras pré-programadas para reformular frases dos usuários como se estivesse ali conduzindo uma conversa terapêutica. Então, por exemplo, o usuário colocava lá, estou triste porque meu pai grita comigo. E a Elisa dizia, fale mais sobre o seu pai. Então, era uma ferramenta de conversa. Porém, essa ferramenta ela não pensava. Na verdade, ela tinha ali um conjunto de frases já pré-programadas que ia entregando para o usuário. Esse chatbot Elisa, ele teve aí a sua importância, né? Afinal de contas, foi a primeira simulação convincente de um diálogo entre homem e máquina. Então, muitos usuários acreditavam que a Elisa era realmente entendia o que era dito, mesmo sendo aí uma programação simples. E o Weizenbaum ficou preocupado com a reação das pessoas, porque elas, né, meio que criavam laços emocionais com essa máquina. E isso levou a fazer aí algumas críticas, né, contundentes à automatização das relações humanas. Será que as pessoas vão se aproximar mais das máquinas e vão se afastar mais dos humanos? Então, essa era a preocupação dele. Então, ele teve aí um legado que inspirou a criação de assistentes virtuais, como chatbots modernos, e pesquisas de processamento de linguagem natural. Ele mostrou que a forma como a IA interage pode parecer inteligente, mas sem compreensão real por detrás. E a Elisa é frequentemente lembrada aí como um dos marcos fundadores da IA conversacional, né? Então, de fato, ela trouxe contribuições para que a gente tenha hoje esse boom dos chatbots em todos os lados, tanto sendo utilizado na educação, quanto no comércio, na indústria, nos sites, em todo lugar. E aí, na década de 70, nós tivemos aí o surgimento dos chamados sistemas especialistas, como, por exemplo, o MySim, que foi um sistema pensado aí para a área da saúde. Então, os sistemas especialistas, eles são programas de computadores que são desenvolvidos para tomar decisões complexas em áreas específicas, baseando-se em um conjunto de regras lógicas do tipo se, então, causa, efeito. Então, eles utilizam uma base de conhecimento, uma base de dados sobre uma determinada área e um motor de inferência que aplica essas regras e uma interface de usuário para que ele possa interagir com humanos. Então, no caso aí do MySim, era um sistema médico, né? E ele foi criado na Universidade de Stanford e a finalidade desse sistema foi ajudar médicos no diagnóstico e tratamento de infecções bacterianas no sangue, né, como, por exemplo, meningite e sepsis. Então, no caso desse sistema especialista, ele tinha ali um conjunto de dados sobre esses dois aspectos isolados e ele era capaz de responder perguntas, né, a diagnósticos relacionados a essas duas questões. Então, ele fazia perguntas ao médico, exemplo, sintomas, resultados de exames, aplicava centenas de regras baseadas no conhecimento médico e indicava um diagnóstico provável ou sugeriria o antibiótico mais adequado. Também justificava as suas decisões, né? A questão da explicabilidade. Então, de fato, ele abriu margem para que a gente tivesse hoje, né, os famosos sistemas que são adotados por várias áreas específicas, como indústria, medicina, comércio, e assim atender a demandas específicas. Então, vamos pensar assim. Era muito mais difícil pensar num sistema como o ChatGPT, capaz de dar respostas sobre as mais variadas áreas. Então, um sistema especialista que fosse ali muito completo sobre uma determinada área seria mais
palpável para a altura, para a época, né, década de 70. Então, os sistemas especialistas, eles foram os primeiros usos reais de inteligência artificial em áreas críticas, né, como, por exemplo, medicina, engenharia, finanças, e eles, né, mostraram que as máquinas podiam simular expertise humana em domínios bem delimitados. Eles serviam ali de base para desenvolvimentos futuros, como sistema de suporte à decisão, inteligência artificial simbólica, a questão da explicabilidade, né, de ter uma explicação para aquilo que eles estavam, né, exibindo como resposta, porém eles tinham limitações, porque eles só funcionavam bem em áreas, né, com regras claras e bem definidas, e tinha dificuldade em lidar com ambiguidades, exceções, o conhecimento, e trouxe o seu legado, que são considerados aí precursores das IAs modernas em ambientes críticos, né, como sistemas usados em hospitais, fábricas e bancos. E aí, no avanço, né, da inteligência artificial, nós tivemos aí algumas aplicações que foram voltadas para jogos, ou seja, fazer com que as pessoas compreendam que as máquinas poderiam ser capazes de vencer o ser humano. E aí, uma dessas primeiras experiências foi justamente com o Deep Blue, que foi capaz de vencer o Garry Kasparov no xadrez. Então, o Deep Blue foi um supercomputador criado aí pela IBM em 97 e derrotou, então, o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Então, foi a primeira vez que uma máquina venceu um campeão mundial em uma partida oficial sobre regras e padrões de torneio. Então, como que funcionava o Deep Blue? Ele não pensava como os humanos, mas ele analisava até 200 milhões de posições por segundo, usava ali uma base de dados de aberturas e estratégias de jogos clássicos e aplicava técnicas, né, de busca em árvore de decisão e avaliava posições com heurísticas. Ele calculava milhares de possibilidades futuras antes de decidir o próximo lance. Então, o ser humano até poderia pensar ali em várias jogadas, ou seja, se a peça for para esse lado, quais decisões que eu vou tomar? Porém, a máquina ela conseguia fazer todos esses cálculos, essas previsões com maior agilidade, e que terminou fazendo com que fosse capaz de vencer o então campeão de xadrez. E aí nós tivemos ao longo desse período outras, né, competições em outros esportes e que a máquina foi mostrando ser capaz de vencer o homem, porém em 2022 e 2023, e o que nós estamos vivendo agora seria aí a popularização da IA generativa. E a partir de 2022, essas ferramentas de IA generativa, elas se tornaram amplamente acessíveis ao público, marcando aí um ponto de virada na inteligência artificial. As principais plataformas como ChatGPT, Daily, Midjourney e várias outras que utilizamos, né, recentemente, como Gemini, DeepSeek, entre outras, que eu vou apresentar para vocês, elas terminaram popularizando essa inteligência que até então estava na mão de técnicos, cientistas da computação. O que é essa IA generativa? O nome generativa é porque ela é capaz de gerar conteúdos. Então, ela gera texto, imagem, vídeo, música, com base em padrões aprendidos, ou seja, em grandes volumes de dados que são alimentados ali naquelas máquinas. Elas utilizam redes neurais profundas, tá? E ela não apenas analisa, mas ela inventa com base em exemplos anteriores. Então, quanto mais informação ela tiver, mais ela é capaz de gerar produtos, né, textos, músicas de qualidade. Então, são capazes de realizar tarefas ao mesmo tempo, ou seja, enquanto um comando está sendo gerado, o outro, né, pode também estar sendo, né, aberto em uma outra janela e, ao mesmo tempo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí, são capazes de gerar arte, elas são capazes de fazer previsões financeiras, análise do comportamento do consumidor, composição de músicas, criação e correção de conteúdos, criar mundos virtuais, trabalhar com a questão da moda, a criação de produtos, detecções de fraudes e muito mais. Então, está sendo utilizado em todos os campos do saber,
e do conhecimento, ajudando profissionais nas suas rotinas diárias. E aí esses exemplos específicos de IA generativa são capazes aí de trabalhar com a questão da criação, ou seja, podem ser utilizados para a criação de conteúdos criativos, como música, arte, literatura, a geração de conteúdos informativos, como a geração de resumos de artigos, notícias, a criação de novos produtos e serviços, e ainda, né, está em desenvolvimento e tem um potencial aí de revolucionar a forma como nós trabalhamos e nos comportamos no nosso dia a dia. E aí uma das ferramentas mais populares é justamente o ChatGPT, que se tornou aí muito comum, permite com que os usuários eles possam, né, de fato, fazer perguntas, digitando ou oralmente, e assim obter respostas e feedbacks. Então, se popularizou bastante, e hoje em dia, né, com essa liberação de muitos recursos que antigamente só tinham na versão paga, agora os usuários conseguem criar imagens, eles conseguem conversar com a ferramenta em tempo real por voz, eles analisam imagens, né, criam vídeos e muito mais. E se tornou um sucesso mundial desde 2022, por conta dessa rapidez na geração de conteúdos, tá? E se tornou um sucesso muito rapidamente, né? Em apenas 40 dias conseguiu 10 milhões de usuários, coisa que ferramentas como o Instagram, por exemplo, demorou 300 dias para ter os mesmos 10 milhões de usuários. Está sozinho no mundo? Não, tem seus concorrentes. O Copilot, por exemplo, é um concorrente forte, né, do ChatGPT, e que pertence à Microsoft. Então, ele faz também as mesmas solicitações, as mesmas respostas, porém um pouquinho inferior. Por quê? Porque o ChatGPT já é mais antigo, é uma ferramenta que tem mais recurso e que está mais desenvolvida. Não significa dizer que o Copilot não presta. Presta, mas não tão quanto o ChatGPT. Temos também um concorrente do Google, que é o Gemini ou Gemini. Antigamente ele se chamava Bird, mudou de nome para Gemini ou Gemini. E é uma das inteligências um pouquinho mais fracas, né? Ela não é tão forte assim como o ChatGPT. Temos o Perplexity, que também é uma outra IA generativa, ela gera informações e ela diz exatamente de onde que ela trouxe a informação, que pode ser positivo para muita gente, né? A mais recente, a queridinha do momento, DeepSeek, né, que é a inteligência artificial chinesa, que veio aí concorrer de forma massiva com o ChatGPT, obrigando-a a abrir muitos dos seus serviços que antigamente eram pagos para o gratuito, que de certo é bom, né? Uma concorrência aí que nos traz coisas também gratuitas sem a necessidade de pagar. E aí a importância dessa IA generativa, né? Então, antes ela estava restrita a especialistas ou pessoas com alto conhecimento em computação, e hoje em dia ela está na mão de todos nós. Então, qualquer pessoa com acesso à internet pode conversar com uma IA generativa, gerar imagens, escrever textos criativos e muito mais utilizando um ChatGPT da vida. Então, teve impacto na educação, apoiando a escrita, estudos personalizados, mas também um gatilho aí para debates éticos sobre autoria, plágio, uso consciente da tecnologia, impactos nas artes, várias pessoas criando fotografias, criando vídeos, animações com inteligência artificial, impacto no trabalho, muitas profissões vão deixar de existir, outras também vão surgir, automação de tarefas criativas, cognitivas, discussões sobre o futuro do trabalho ou sobre a necessidade de uma requalificação. O certo é que todos os profissionais hoje que tiverem uma aproximação com a inteligência artificial, com certeza eles vão ter muito mais espaço do que aqueles profissionais que não têm essa ligação. E uma frase para a gente refletir é que a IA generativa ela marca uma nova era, não apenas automatiza, mas cria. E isso está nas mãos de todos nós, moldando o presente da educação, arte, trabalho, sociedade e muito mais. E aí vamos entender um pouquinho sobre qual a diferença entre IA fraca e IA forte, né? Então, tudo que nós temos atualmente, que utilizamos no dia a dia como inteligência artificial, eles chamam de IA fraca, ou seja,
as coisas ainda vão ficar muito mais modernas do que você imagina, tá? Então, essa IA fraca, também chamada de estreita ou específica, e ela é projetada para realizar uma única tarefa, um conjunto limitado de tarefas de maneira muito bem pensada. Então, não possui consciência, emoções, compreensões gerais, aprende ou segue regras, mas dentro de um domínio fechado. Como exemplo, a Siri, Alexa, Google Tradutor, carros autônomos. E aí, essas características é que elas são muito eficientes em tarefas específicas, não extrapolam o conhecimento para outros domínios, depende de grandes volumes de dados e ajustes humanos, e é chamada de IA fraca. Ela executa, mas não entende. Como é um especialista numa única tarefa, ele é muito bom em uma coisa, mas sem noção do todo. Ou seja, uma IA específica para detectar ou dar diagnósticos sobre um determinado problema, uma determinada área do conhecimento, porém, ele não atende a todas as áreas, tá? E aí estamos avançando para o que nós chamamos de IA forte, né? Que seria chamada uma inteligência geral, né? Capaz aí de pensar semelhante ao homem, raciocinar abstratamente, aprender de maneira autônoma, teria a capacidade de transferir conhecimento entre domínios e ter uma tomada de decisão com base em múltiplos contextos, ou seja, analisando diversos aspectos. E seria um sistema capaz aí de aprender qualquer coisa que um ser humano pode aprender. E é chamada de IA forte. Exemplos ainda não existem, né? São exemplos ainda hipotéticos, né? Do que ele conseguiria estudar medicina, depois aprender culinária, filosofia, pilotar avião, sem ser reprogramado para tal função. Ou seja, seria realmente capaz de aprender sem a necessidade aí de que a gente, né, colocasse grandes volumes de conteúdo sobre cada uma dessas áreas, tá? Então, é uma IA que ainda não existe, é um tema de pesquisa avançado e debates filosóficos sobre isso, e, se desenvolvida, poderia apresentar uma ruptura na história da humanidade, fazendo com que as máquinas pudessem pensar e, quem sabe até, dominar e mandar no ser humano. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso panorama atual, né? Então, o panorama atual é que as pessoas estão utilizando, de fato, a IA generativa em diversos contextos para a criação de texto, imagem, vídeo, né? Então, virou, de fato, uma ferramenta de trabalho em todas as áreas. Essas tecnologias estão tornando as ferramentas poderosas para a educação, marketing, programação, design, e a interação com vários outros apps, ou seja, o ChatGPT e outras estão conversando com aplicativos que usamos no nosso dia a dia, estão sendo cada vez mais embutidas em aplicativos comuns para dar respostas de maneira mais rápida, mais inteligente, né? E as empresas, elas utilizam a IA para automatizar processos, tomar decisões com base em dados, personalizar experiências e muito mais. E houve, de fato, uma democratização dessa IA, ou seja, todos agora podem ter acesso, tá? Então, nós estamos caminhando também para o surgimento de legislações e debates éticos sobre isso, ou seja, preocupações éticas e sociais sobre até que ponto aquilo que é gerado pela IA pode ser apoderado por uma pessoa e dita como dela, né? Já que não é uma criação original, é uma criação da máquina e não do ser humano, tá? Então é importante, de fato, uma regulamentação que diga o que pode, o que não pode, e como que se pode utilizar esses recursos gerados por inteligência artificial. No que tange às tendências futuras, a IA está cada vez mais presente na vida cotidiana, e a expectativa é que ela esteja cada vez mais em dispositivos e serviços, desde eletrodomésticos que nós utilizamos nos ambientes escolares, profissionais, inclusive de casa, e também na infraestrutura básica da sociedade. Está sendo, né, cada vez mais integrada a assistentes pessoais, que vão ter cada vez mais autonomia, já prevendo quando que nós vamos necessitar de determinados serviços, e os assistentes, eles devem evoluir para agir proativamente, tomando decisões antecipadamente, né, com base em preferências dos usuários, agendar compromissos nossos, realizar compras, produzir relatórios, todo ali um conjunto de tarefas que são, de fato, importantes e necessárias para a nossa
vida. E também caminhamos cada vez mais para uma regulação ética e jurídica dessa inteligência artificial e ver também a fusão da IA com outras tecnologias, como alta conectividade, IoT, metaversos, ambientes imersivos, ambientes interconectados. Então, cada vez mais vamos ver essas discussões e essas evoluções no nosso cotidiano. E agora, para pensar, gente, essas aplicações inovadoras, elas vão continuar sendo desenvolvidas e exploradas. Cada vez mais programas, cursos irão surgir, novas áreas do conhecimento serão desenvolvidas, né? E muitos empregos eles surgirão e outros serão tomados por inteligência artificial. Afinal de contas, tarefas repetitivas, elas serão ali desprezadas. E aí surgem cursos de graduação, como, por exemplo, a primeira turma formada em inteligência artificial no Brasil, né, pela UFG, né, Universidade Federal de Goiás. Então, o primeiro grupo ali só tem uma mulher, mas todos esses profissionais que se formaram antes mesmo de concluir o seu curso já tinham, né, emprego garantido e com salários excelentes, né, colocando a tecnologia acima de áreas que até então eram ditas como áreas, né, prioritárias, né, as mais escolhidas, como medicina e direito. Ou seja, nós vamos ver cada vez mais essa tendência da tecnologia ser a preferência das pessoas, porque tem maior empregabilidade e melhores salários. E cursos também mais rápidos para quem já domina a programação, como, por exemplo, inteligência artificial e machine learning, curso aí EAD, e ainda cursos de especialização, como mestrados em universidades estrangeiras e também em universidades nacionais, tá? E aí eu deixo como recomendação para a leitura complementar, né, o livro... Eu deixo como recomendação para leitura complementar o livro do Stuart Russell e do Peter Nervin, Artificial Intelligence, A Modern Approach, alguns artigos aí da Unesco, MIT, Technology Review, e também o documentário do YouTube chamado The Age of AI, tá? Então, muito interessante esse documentário, vale a pena assistir. E é isso, pessoal, e assim finalizamos o nosso primeiro vídeo, né, desse conjunto de vídeos que eu vou aqui disponibilizar para vocês sobre inteligência artificial. Fiquem ligados nos próximos. E se você gostou dessa discussão, já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Boas leituras, boas discussões e vamos avançar no conhecimento sobre inteligência artificial.